Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, Senhor, muito obrigado, ó Deus, por mais essa semana, esse primeiro dia dessa semana que estamos começando na presença do Senhor, querendo ouvir a voz do Senhor. Fala ao nosso coração, precisamos do alimento do Senhor, precisamos ouvir a voz do Senhor. Fala, Pai, porque em nome de Jesus precisamos de Ti. Abençoe a cada um que está aqui, abençoe quem ainda está chegando. Ó Pai, que hoje seja um dia diferente, onde o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém. A paz do Senhor a todos, né? Um bom dia. Passaram bem a semana? Graças a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui nós podemos ver a provisão do Senhor sobre as nossas vidas, a bênção e o favor de Deus conosco. Apesar de tudo que estamos enfrentando, o nosso Deus é um Deus que não falha, é um Deus que cuida de nós, nos protege e nos livra de todo o mal. A palavra de Deus fala que todas as coisas, tudo o que acontece na nossa vida, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio que tudo o que vivemos até hoje, estamos vivendo e vamos viver, é provisão de Deus e vai cooperar para o nosso bem, porque segundo a palavra de Deus, é isso que acontece com o crente. Amém? Muito bem. Domingo passado começamos o estudo de Tessalonicenses, a igreja fundada na cidade de Tessalônica. Tessalônica, uma cidade da Macedônia, é a região da Grécia. Existe até hoje essa cidade. Inclusive domingo nós falamos das cidades que tem as cartas do apóstolo, né? As cidades que tinham as igrejas que existem até hoje e aquelas que não existem. E Tessalônica é uma cidade que existe atualmente. Ela tem 1.100.000 habitantes, é a segunda principal cidade da Grécia. Nós falamos sobre isso no domingo passado. E quando o apóstolo Paulo passou por Tessalônica, era também uma cidade importante. Quando estudamos Filipenses, nós falamos que Filipos ficou importante porque Filipos sediou uma batalha civil que existia, onde alguns generais conspiraram contra o imperador Júlio César. Nós falamos disso. Naquele período, quando houve essa batalha, os que estavam defendendo o imperador, eles obtiveram êxito, foram vitoriosos. Com isso, o imperador deu a cidade de Filipos para esses guerreiros, para esses soldados. E ali em Filipos, então, se estabeleceu uma cidade onde todos que nasciam ali já eram cidadãos romanos. Reconstruíram Filipos, e muitos falavam que era uma miniatura de Roma, com todas as coisas que tinham em Roma copiaram em Filipos. E agora é onde eu quero chegar. Construíram ali, passando por Filipos, uma via de comércio entre Roma e a Ásia Menor, chamada Via Egnácia. Nós falamos muito sobre essa via. E a cidade de Tessalônica também estava às margens da Via Egnácia. E a cidade de Tessalônica, então, era passagem da rota principal de comércio que existia na época. Então, também era uma cidade extremamente importante na época. E ali em Tessalônica, então, o apóstolo Paulo teve, por um período muito curto, uns falam que foram 3 meses, porque ele não teve abertura para pregar
o evangelho ali. Ele iniciou a pregação tendo oportunidade nas sinagogas judaicas. Alguns poucos judeus se converteram e muitos gentios se converteram. Com isso, o apóstolo Paulo, ele começou a fazer cultos ao Senhor fora da sinagoga. Com isso, foi duramente perseguido. Ele teve que sair correndo de Tessalônica, porque os judeus ali queriam matá-lo, como era até um costume da época. Inclusive o próprio apóstolo Paulo, antes de se converter, era, segundo o que nós vemos na palavra de Deus, um perseguidor de cristãos. Então isso era uma coisa que acontecia. Saindo de Tessalônica, então, ele passa por Bereia, que também tem que sair de lá, passa em Atenas, e depois ele vai para Corinto. Lá em Corinto, o irmão Timóteo dá notícias que a igreja em Tessalônica está firme, está crescendo, e aí então o apóstolo em Corinto, ele escreve a carta aos Tessalonicenses. Uma igreja então que teve um início rápido e duramente perseguida pelos judeus e pelas pessoas de Tessalônica. Mas mesmo assim, a igreja do Senhor ali sobreviveu. E essa notícia que os irmãos de Tessalônica ficaram firmes no Senhor, ela alegrou muito o coração do apóstolo Paulo. E aí ele escreve. Outra coisa, nós falamos que junto com Paulo estava Silas e Timóteo. Estavam os três nessa segunda viagem missionária do apóstolo. E os três presenciaram então a implantação e a carta que Paulo escreve então aos Tessalonicenses. Uma coisa interessante que hoje a cidade de Tessalônica, ela tem ali um patrimônio mundial da humanidade segundo a Unesco. Existe um santo padroeiro da cidade que é o São Demétrio de Salônica. O templo desse santo virou patrimônio histórico da humanidade, segundo a Unesco. Então é muito visitado, um patrimônio histórico, um ponto turístico muito forte e grande na região. Domingo nós falamos que uma cidade, Tessalônica, é uma das cidades do mundo que tem a maior quantidade de bares, cafés e restaurantes per capita por habitante. Per capita já é por habitante, né? Então ali, na orla do Mar Egeu, inclusive nós falamos até de um cardápio de um restaurante que tem ali. Muito bem, diante então desse cenário antigo de Tessalônica, de tanta perseguição, dos judeus não aceitarem o evangelho do Senhor Jesus, que é um evangelho onde todos têm acesso ao Senhor e às bênçãos que foram liberadas para Abraão e todos os seus descendentes, os gentios agora têm acesso a essas bênçãos. Basta nós crermos e aceitarmos o Senhor. Nós vimos então o capítulo 1 de Tessalonicenses, que aliás, alguns historiadores acreditam que o capítulo 1 de Tessalonicenses foi o primeiro capítulo escrito do Novo Testamento. Quando Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, ainda não existiam os evangelhos. E muitos acreditam então que foi o primeiro texto escrito no Novo Testamento. E hoje nós vamos estudar o capítulo 2. O capítulo 2 de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai falar do ministério que ele iniciou. E esse capítulo 2, o apóstolo escreve diretamente aos líderes da igreja lá. A liderança que existe na igreja em Tessalônica. Como eles devem proceder, como eles devem administrar a obra do Senhor. E Paulo então vai citar o exemplo dele, de Silas e Timóteo, como eles procederam e como deve ser então a postura de líderes na igreja.
E o capítulo 2 traz então esse ensinamento para a liderança da igreja em Tessalônica. Do primeiro versículo até o versículo 4, Paulo vai dizer que nós somos mordomos do Senhor. Um mordomo é aquela pessoa que administra com muito zelo e cuidado as coisas para alguém. Então, o líder de algo, o líder da igreja, um líder de grupo, um líder de ministério, qualquer liderança, tem que exercer uma mordomia cristã, administrar aquele ministério com zelo e com algumas características marcantes que o apóstolo vai dizer para nós. Então vamos acompanhar a leitura em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2. Paulo inicia o capítulo dizendo: irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Nesses 4 versículos, Paulo deixa claro que um líder ministerial, um mordomo do Senhor Jesus, tem que ser uma pessoa honesta. Não pode ser uma pessoa enganadora, tem que agir com honestidade, tem que agir com sinceridade. E principalmente tem que agir cuidando com zelo dos seus liderados. É isso que o apóstolo diz nesses 4 versículos, quando ele fala que não havia intenção em enganar os irmãos em Tessalônica. Porque naquela época já começaram a existir falsos mestres e falsos profetas, se aproveitando da fé daqueles irmãos. E Paulo coloca o ministério dele, de Silas e de Timóteo, como um ministério honesto e um ministério sincero. A sinceridade do apóstolo estava quando ele termina o versículo 4, dizendo que o que ele pregava não era para agradar pessoas, mas era anunciar a mensagem genuína vinda de Deus. Então, um líder, ele tem que exercer esse ministério sem engano e com sinceridade. É de acordo com o que a palavra de Deus determina para nós. Essa é a verdade. E isso, né, irmãos, essa liderança, ela pode ser trazida a muitos lugares da nossa vida. Muitos lugares. Por exemplo, na nossa família. Honestidade, sinceridade. Isso tem que ser pilares de um líder familiar, de um líder em qualquer lugar. Né? Aquilo que é feito debaixo de desonestidade e de mentira, o período de vida é curto, tem prazo de validade. Mas aquele ministério que foi construído igual do apóstolo ali em Tessalônica, com honestidade e sinceridade, durou até hoje. Prevaleceu. E essa sinceridade é a do versículo 4. Em não falar aquilo que apenas agrada, mas aquilo que é verdade e aquilo que é sincero. Por isso que às vezes o líder,
ele nos traz palavras duras. Nós não gostamos, às vezes, de ouvir um não, mas um não também é resposta de uma pergunta. Então, essa liderança tem que agir como? Falando a verdade, sendo sincero, estabelecendo uma coerência naquilo que fala, tendo caráter, estabelecendo um padrão de acordo com aquilo estabelecido na palavra de Deus. Amém? Primeiro ponto. Segundo ponto do ministério do apóstolo, que ele vai dar dicas aos irmãos líderes em Tessalônica. O apóstolo Paulo, ele se preocupa muito com as lideranças da igreja, porque a igreja depende muito de seus líderes. Então ele começa a escrever em todas as cartas, ele deixa recado para a liderança. Segundo, o apóstolo Paulo, do versículo 5 ao versículo 8 que nós vamos ler agora, ele vai falar que um líder também tem que ter o cuidado de uma mãe. Então vamos lá, versículo 5. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. O apóstolo, quando primeiramente ele fala sobre ser mordomo da obra do Senhor, agora ele fala de um sentimento materno pelos irmãos. Tudo o que ele diz nesses versículos é um sentimento de mãe. Uma mãe dá ao seu filho sem querer nada em troca. Uma mãe se sacrifica pelo conforto do filho. Tudo o que uma mãe faz para um filho, ela não exige absolutamente nada em troca. Ela faz porque ela ama o seu filho. Uma mãe dá a vida pelos filhos. E é assim a descrição desses versículos pelo apóstolo Paulo, em dar a vida. Então, primeiro, ele fala sobre ter uma linguagem saudável. Uma mãe, ela não fica somente bajulando o filho. Mãe dá palavras de exortação. Mãe dá uma palavra ao filho, uma linguagem sadia. Meu filho, não faça isso, não vá a tal lugar, olhe com quem você está andando, levanta cedo que tem escola. Uma mãe não bajula só o filho. E é o primeiro ponto que o apóstolo toca, é isso. Por quê? Porque ele enfrentava ali já falsos mestres na igreja, bajulando os irmãos. E todos nós gostamos de bajulação. Porém, uma mãe, ela faz sem bajular, e ela também não necessita ser bajulada. Ela faz porque é a função dela, porque ela ama o filho. Então, o primeiro ponto. E quando nós lemos o versículo 5, o apóstolo fala de uma motivação correta. Uma mãe cuida de um filho não por ganância, não porque tem algo em troca. A mãe cuida de um filho porque essa é a motivação correta que ela tem. É isso que ela deve fazer. Está no versículo 5. Versículo 6, o apóstolo fala sobre humildade, em não ter reconhecimento humano.
Muitos líderes de ministérios, quando falo líderes, eu não falo só o pastor da igreja, é líderes de ministérios, líderes até de lares. Uma liderança, ela tem que ser humilde, ela não pode querer reconhecimento humano. Quantos líderes ministeriais nós vimos desistir porque queriam um reconhecimento humano? Quantos líderes de grupo ou líderes de célula desistem? Eu estou sozinho, ninguém nem liga para mim aqui, não me dá nem um muito obrigado, ninguém reconhece o que eu faço. Estou nisso aqui já tem 3 anos. Vou desanimar, assim desse jeito não dá. Aquela pessoa que exerce uma liderança no ministério, querendo o reconhecimento humano, não é um sentimento materno. A mãe faz sem querer o conhecimento humano. Tem humildade. Versículo 7, Paulo fala agora de mansidão, de ter calma, de ser dócil. E, por último, ele diz em dar a vida pelos irmãos. É o que uma mãe faz, em dar a vida. O líder, ele então usa uma linguagem saudável, fale a verdade, sem bajulação, mas com amor. Tem a motivação correta. A motivação ministerial não pode ser por ganância ou por troca. Tem a motivação certa, saber. O apóstolo Paulo, ele convivia com o sentimento de ter sido pecador e não merecedor desta missão que Deus deu a ele. Paulo, apesar de ter sido o maior implantador de igrejas da história do Evangelho, ele tinha a certeza que ele não merecia isso. Mas apesar dele, Deus fez nele. Essa é a verdade. Então o apóstolo fala: olha, a minha motivação é o amor que foi dado a mim pelo Senhor Jesus. Por isso eu sou perseguido, eu tenho que escapar, mas eu não desisto, porque eu não era merecedor nem de fazer isso, nem de pregar esse evangelho. Eu podia. Essa era a motivação do apóstolo. Então, ter motivação, ser humilde, manso e chegar ao ponto de dar a vida pelas ovelhas, pelos liderados, pela família e etc. Então, primeiro momento do capítulo 2, Paulo fala como nós devemos tomar conta daquilo que Deus deixou para nós tomarmos. Depois ele fala que nós devemos fazer isso com um sentimento materno. E agora, o apóstolo Paulo, do 9 ao 12, ele vai falar sobre o sentimento paterno, que além de mães, nós também devemos ser pais. Versículo 9: Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante. E aí, à medida que eu for lendo, os irmãos vão entendendo uma figura de um pai. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e sua glória.
Aleluia. Essa é a figura de um líder espiritual que se comporta como um pai. Primeiro, versículo 9, o apóstolo fala sobre trabalho. O que o pai faz? Trabalha. A Bíblia diz que o apóstolo trabalhou dia e noite. E quando um pai tem responsabilidade com a sua família e com seus filhos, tem que trabalhar dia e noite. Então o apóstolo diz que primeiro, a função do líder como um pai é de trabalhar. Trabalhar incansavelmente no ministério. Não bambear, não amolecer. É trabalhar constantemente para a obra do Senhor. Daquela maneira que nós vimos no começo do capítulo. Sinceridade, honestidade. É isso que tem que ser. Então, primeiro, é o trabalho que ele fala no versículo 9. Lá no versículo 10, ele fala de um estilo de vida equilibrado. Ele fala em ser compreensivo. Eles se comportaram de maneira santa, justa e irrepreensível. É ser um líder comportado, ponderado. Não ser um peso para ninguém. Um pai, ele não é um peso para o filho. O pai, ele é a provisão para o filho. Então, primeiro, o apóstolo diz sobre o trabalho. Segundo, ser equilibrado, não deixar escândalos. Dar bom testemunho, ser exemplo. O pai, não adianta ele querer que o filho seja aquilo que ele fale, que ele fala. O filho vai ser aquilo que ele é. É diferente. Por isso muitos pais só falam e não são. E o apóstolo diz que a função de um verdadeiro pai, um pai bem-sucedido, é aquele pai equilibrado, que não causa escândalos e dá bom testemunho. E essa é a função do líder, que tem o sentimento paterno. Liderar sem escândalos. Liderar dando um bom testemunho. Dando um bom testemunho. Primeiro. Depois no versículo 11, Paulo vai falar muito. O que ele diz no 11? Pois vocês sabem que tratamos cada um como o pai trata os filhos, discipulando, ensinando, colocando no caminho correto. Fala, olha, é aqui que tem que ir, por aqui, por aí vai dar errado. É aqui, é orando, é respeitando os outros, respeitando os mais velhos. Não é assim que um pai faz? É assim que um líder faz. Fala, olha, você está indo aí, está errado. O caminho não é esse, o caminho é de cá, o caminho é aqui. Olha onde eu estou indo, vem comigo. Pisa onde eu estou pisando. Glória a Deus. No versículo 12, um pai também cuida do bem-estar. Olha o que ele diz no 12: exortando, consolando, dando testemunho. Quantas vezes precisamos do consolo do nosso pai? E Paulo diz que as pessoas, os irmãos, precisam também do consolo dos líderes. Às vezes você não tem liderança, mas você já é um crente maduro, tem muitos anos que está na igreja. Então você também tem essa responsabilidade de dar esse tipo de liderança às pessoas, sendo um ombro para consolar, dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e para a sua glória. Um pai cuida da vida espiritual dos filhos. Um pai coloca os filhos no caminho correto.
E aí o apóstolo Paulo, então, até nesse versículo 12, ele fala sobre líderes que devem liderar, cuidando das coisas para Deus, com sinceridade, com honestidade, e também ter o sentimento materno e o sentimento paterno, dando amor, mostrando o caminho, sendo sincero, dando testemunho, falando a verdade, pregando a palavra de Deus, não enganando ninguém. São características verdadeiras de cristãos firmes com o Senhor Jesus. Que dicas preciosas. Interessante é que de repente precisamos ouvir pessoas irmos longe em outra cidade, ouvir pessoas falar de como liderar, de como ser um pastor, de como ser um líder, sendo que nesses 12 versículos Paulo fala qual é a essência do ministério dele, de Silas e de Timóteo. Irmãos, imagine que dica preciosa para nós, porque aqui está falando um homem vencedor. Aqui está falando um homem que recebeu a coroa da vida. Aqui são palavras e dicas de um homem que o que ele implantou dura até hoje, porque foi uma coisa vinda do coração do Senhor. Quantos tentaram igual Paulo e não tiveram o sucesso que ele teve? Por isso são dicas preciosas. E em um mundo, naquela época é muito mais do que hoje, porque nós temos a ideia de pensar que o mundo piora a cada dia. Hoje está muito pior que antigamente, não é assim que falamos? Hoje está muito pior. Engano, irmãos. Antigamente era pior do que hoje. Ele vivia num império que matava. O julgamento vinha do imperador, morte ou vida. Ele sofria uma perseguição agressiva, hostil em cima dele. E nem por isso o apóstolo Paulo deixou de falar a verdade, deixou de anunciar aquilo que Deus pediu e deixou na mão dele para ele anunciar. Eram dias difíceis, dias duríssimos. Essa igreja, para quem ele escreve, foi uma igreja implantada em meio a terríveis perseguições, mortes, exclusão da sociedade. Quem se convertia e seguia o apóstolo Paulo era excluído. Duro, dias difíceis. E apesar de uma época de dias difíceis, de duras perseguições e mortes, a gente observa o apóstolo falar de sinceridade, cuidado, de amor, de testemunho, de vida com o Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia fala que nós somos a contramão do mundo. Nós vamos na contramão do mundo. Porque tudo aquilo que é pregado de vingança não pode fazer parte do nosso coração. Por isso, irmãos, quem ainda não assistiu, assista os vídeos da terça-feira, em nome de Jesus. Tudo aquilo que aqueles vídeos do pastor John falam ao nosso coração é o que a gente observa que homens de sucesso como o apóstolo tiveram na vida dele, vivendo uma vida com perdão, mansidão, domínio próprio, bom testemunho, a palavra de Deus com ele. Amém? Então são dicas de um homem vencedor. Quer saber como liderar perfeitamente o ministério? Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. Quer ser um bom líder? Decora esse texto, medita nele todo dia, que aí
Deus vai falar ao seu coração, siga o exemplo do apóstolo. Muito bem. E aí no versículo 13, então, ele vai continuar. Ele vai continuar falando dessa fidelidade a Deus em meio a uma oposição triste que a igreja tinha. Então ele diz assim: depois de tudo isso, dele dizer do ministério dele, que tem um amor materno, um amor paterno, ele fala assim: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Paulo, nesse versículo 13, irmãos, ele está dizendo o seguinte: primeiro, ele agradece aos irmãos por terem ouvido a palavra dele e se convertido ao Senhor Jesus. E o que me chama a atenção nesse versículo é quando ele diz que a palavra de Deus atua com eficácia. Uma pessoa que ouve a palavra de Deus e aceita a palavra de Deus, a palavra de Deus age com eficácia. Essa pessoa, ela nunca mais pode ser a mesma. Ela nunca mais será a mesma. Depois que nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, que nós temos que dar bom testemunho, temos que amar, temos que cuidar, temos que mostrar o caminho, temos que zelar, trabalhar incansavelmente, eu aposto que você não vai ser o mesmo. Existe uma eficácia, existe uma mudança em nós. E eu fico imaginando homens daquela época se convertendo ao Senhor, mudando de vida. Paulo diz isso porque ele já havia ouvido testemunhos daqueles irmãos relatados por Timóteo. Olha, você acredita que tinha um irmão lá, era assim, assim, assado, fazia isso e isso, e converteu a palavra de Deus, veio ao coração dele, agora ele está assim, está assado, está participando da igreja. E aí o apóstolo escreve isso, que aqueles que ouvem, acontece mudança de vida. Nós não podemos ouvir a palavra de Deus e simplesmente entrar no ouvido e sair do outro. Tem que haver mudança. Esse é o princípio. É para isso que pregamos, para que haja mudança. Então o apóstolo no versículo 13, ele diz isso: olha, graças a Deus que vocês aceitaram, e a palavra de Deus é eficiente, e está acontecendo mudanças em sua vida. 14, porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Irmãos, a Judéia era a região ali de Jerusalém. Ali era onde tinha crente, não era? Onde tinha o povo judeu. Ali era o espelho para o mundo. Todos os judeus saíram dali. Ali era o povo escolhido de Deus. Ali era a terra escolhida por Deus. E sabe o que o apóstolo fala para os irmãos lá em Tessalônica? Eles falam assim, olha, vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas da Judéia. Olha, o que ele está fazendo aqui? Ele está incentivando e dando um elogio para a igreja. Fala, olha, vocês acham que é só lá que tem irmão abençoado? Aí em Tessalônica tem também. Vocês são abençoados. Aí as igrejas aí estão parecendo as igrejas lá. Ó, que bênção. E aí ele continua: vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, continuem acumulando seus pecados. Sobre eles, finalmente, veio a ira. Paulo termina esse texto quando ele dá dicas ministeriais para a igreja.
ele termina o texto dizendo: tudo que vocês estão passando aí, os crentes lá da Judéia passaram. Mataram Jesus lá, crucificaram Jesus, foram os próprios judeus. Vocês aí estão sendo perseguidos pelos judeus, estão querendo matar vocês, crucificar vocês. E aí o apóstolo diz: mas fiquem firmes com Deus, de igual maneira que eles ficaram. Paulo termina o texto, depois de dar dicas ministeriais, dizendo sobre a fidelidade da igreja em Tessalônica para o Senhor Jesus. Crentes firmes, verdadeiros, sensatos, sinceros, ponderados, dando bom testemunho, apesar de tanta perseguição e morte assombrando esses irmãos. E aí o apóstolo termina então essa parte do versículo dizendo a eles, fala: olha, vocês estão no caminho certo, igual fizeram na Judéia, estão fazendo com vocês aí hoje. Amém? E aí, domingo que vem nós continuamos o capítulo 2, onde Paulo, quando nós estamos igual nós estamos agora estudando as várias cartas do apóstolo, nós percebemos, irmãos, que, claro, ele era ser humano, né? Com certeza. A gente percebe que em algumas igrejas ele escreve com mais brilho nos olhos, com mais intensidade do que outras. A gente percebe que aquela igreja, igual é essa de Tessalônica, que foi fundada debaixo de perseguição ferrenha, Paulo escreve a eles com um carinho muito grande, com um sentimento de vitória muito grande. A gente percebe que ele retrata essas igrejas realmente aqui, essa de Tessalônica, como ele não pôde ficar lá por muito tempo, igual Éfeso. O apóstolo ficou 2 anos na região de Éfeso pregando, ele teve mais tempo. Essa em Tessalônica foram meses. E aí ele preocupa com os irmãos, e quando vê que aqueles irmãos estão firmes com o Senhor, isso encoraja até o ministério dele. E a gente percebe que ele escreve as cartas com mais cuidado, com mais entusiasmo, vamos falar assim, não sei se essa palavra é certa, se eu conseguir passar para os irmãos. Ele escreve com mais, fala: olha, que guerreiros vocês são do Senhor. Irmãos, passar por lutas e vencê-las faz parte da vida do crente. Essa é a nossa diferença de quem não tem Jesus, viu, irmão? Porque quem não tem Jesus passa por luta e morre na luta. Essa é a verdade. Mas nós que temos a Jesus, passamos por lutas e vencemos. Essa é a característica do crente. E é isso que o apóstolo está vendo na igreja em Tessalônica: luta, perseguição, morte, mas vitória. Irmãos firmes com o Senhor Jesus. Vamos orar? Em nome de Jesus. Glória a Deus, que o Senhor tem falado ao nosso coração. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, Senhor, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra e pelos Teus ensinamentos. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem sido um Deus fiel conosco. Pedimos ao Senhor forças a cada dia. Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, nos dê todas essas características, que possamos buscar isso. Ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor nos ajude, nos dê força para encarar os desafios, encarar os perigos e os problemas. Mas nós temos a certeza que o Senhor é o Deus da vitória e o Senhor está conosco. Abençoe a cada um durante esse dia, abençoe cada um durante a semana. Nós cremos que o Senhor já nos deu o alimento para essa semana. Toma conta de nós, ó Pai, nos fortalece, nos sustenta, ó Deus, e que em nome de Jesus possamos passar uma semana, ó Deus, firmes no Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Paz do Senhor, Deus abençoe.